Bom, a gente tinha conversado de você ceder um espacinho para a gente apresentar o BI da DRE Beta, né? Perfeito. Como é que você quer fazer? Quer começar pela DRE? Quer fazer algumas Com certeza, considerações? com certeza. Vamos, porque acho que isso é bastante importante, uma ferramenta aí de gestão que o pessoal precisa se familiarizar, né, e utilizar. Perfeito. Então, fica à Então tá, vontade. já iniciei a gravação da reunião. Queria pedir então o Léo para projetar o BI, ele vai apresentar o BI, eu vou complementando daqui as funcionalidades, tá, pessoal? E, bom, o que tiver de dúvida, vocês podem nos interromper para questionar. Tá na escuta aí, Léo? Tô sim. Bom dia, pessoal. Vou compartilhar minha tela aí assim que tiver compartilhado, vocês me avisam, por gentileza. Beleza. Então, vou fazendo uma introdução aqui, Léo. É o seguinte, pessoal, a gente desenvolveu, né, esse BI, que a gente está chamando de DRE Gerencial Beta, para facilitar um pouco a vida, né, de todos vocês que mensalmente a gente passa por essas reuniões com o Chiquinho, a gente busca explicação da consolidação dos números da DRE, né? Por que que a margem está baixa? Por que que as despesas estão altas, né? Esse BI permite a gente olhar a nível analítico cada lançamento que compõe a DRE, tá? Então, isso vai facilitar muito a análise e a busca de eventuais desvios que vocês perceberem, tá bom? Então, vou passar aí a palavra, Léo. Eu vou complementando à medida que você for avançando. Beleza, Henrique. Vocês já estão vendo minha tela? Sim, Pessoal, bom dia. Essa aqui é a nova cara da DRN. Eu acho que já todos estão um pouco familiarizados com a DRE antiga. Como o Henrique falou, essa aqui traz mais detalhes para a análise, então ela é mais completa. Vou começar pelos filtros aqui de cima. Como na DR antiga também, nós temos aqui o filtro de empresa, com todas as empresas, sendo que a Stark, a gente está preenchendo ela manualmente por enquanto, porque ela está vindo aqui do Sankia, mas aqui temos aqui todas as empresas, Stark e Multi, né, normalmente. Stark e Multi. Se eu quero selecionar mais de uma empresa, é só eu segurar o Ctrl e selecionar a outra empresa desejada, que vai somar aqui todo o orçamento e todo o realizado das empresas selecionadas. E isso equivale para todos os filtros. Filtro de filial, já é conhecido. O filtro de centro de custo. Esse filtro de conta é um filtro novo que não existia na DRE antiga. Esse aqui exatamente é o detalhe que o Henrique citou no início da reunião aí. Se você está com dúvida em alguma conta específica, você pode vir aqui e estar pesquisando essa conta, tanto pelo número quanto pelo nome. Se eu quero selecionar mais de uma conta, é só eu clicar, apertar o Ctrl e selecionar as contas desejadas. E assim que eu seleciono, eu vejo a qual grupo de conta DRE ela pertence. Aqui essa conta ela pertence à receita bruta, mas a receita líquida ela tá presente aqui porque ela é uma igualdade, né, da receita bruta menos as despesas e assim sucessivamente aqui para baixo. O lançamento, Complementando, Léo, pode falar, Henrique. todas as linhas da DRE que são totalizadoras, né, esses lançamentos ou essa conta que forem filtrados, eles vão aparecer, né? Porque uma vez que aparece Isso. na receita bruta, devolução é Ela zero, imposto é zero, custo é zero, esse mesmo valor vai se repetindo nas linhas totalizadoras, tá? Mas a conta ou o lançamento pertence ao grupo
de conta DRE, né, que aparece primeiro lá. Nesse caso aqui, Que receita no caso bruta. aqui é a receita bruta. Temos aqui o filtro de lançamento, que são os lançamentos realizados lá no Solution. E também os lançamentos de ajuste que é feito pelo Henrique, que nós temos duas planilhas, né, de ajuste, que é o faturamento cruzado e o ajuste real que vocês pedem aí via planilha para o Henrique, que também ele tem uma aba de pesquisa, então ele é bem dinâmico aqui. Se você tem dúvida em algum lançamento que você sabe o número dele, é só você vir aqui e colocar. E ele também vai fazer a mesma coisa aqui na conta. Ele vai prescrever aqui ao qual grupo ele pertence e os demais totalizadores aqui também. Aí, Léo, um ponto importante, né? Eu não sei se o pessoal já identificou. A gente tem duas tabelinhas aí, né, no BI. A de cima é a DRE propriamente dita, né? Que vocês já têm familiaridade tanto no BI antigo quanto na planilha que eu disponibilizo, né? Agora, a tabelinha de baixo é a tabelinha que vai aparecer o lançamento, né? Então, filtra aí, por favor, Léo, um lançamento único, quer que seja. Aí vocês observem que ali na tabelinha de baixo, todos os lançamentos com esse número, que é de Uruaçu, né? A gente ainda está entrando manualmente. Tenta um outro lançamento aí, Léo. Então, os lançamentos com esse número, né, vão aparecer na tabelinha ali embaixo, né? Esse é um lançamento provavelmente rateado, é de uma conta Dos de despesa de três, manutenção é de, administrativa, então, de cada centro de custo. exato, aparece aí os 3 lançamentos para cada centro de custo. Aqui está o nosso gerenciamento. A gente pode fazer uma análise tanto só da DRE contábil, ou seja, sem ajuste nenhum. Esses ajustes que é feito ou pós-fechamento ou antes fechamento. Então, assim, eu posso fazer uma análise só da DRE contábil, posso fazer a análise só dos ajustes gerenciais que vocês solicitam e posso fazer uma análise também só do faturamento cruzado. O Henrique tem mais propriedade para explicar o que é esse faturamento cruzado. Eu acho que também todos têm ciência aí, né? Então, deixa eu complementar. O ajuste gerencial, né, é aquilo quando a gente vê um lançamento errado, já foi fechada a contabilidade, aí a gente faz um ajuste retroativo na data passada, né? Às vezes está num centro de custo errado, está numa conta errada. Os pacoteiros ajudam muito nesse acompanhamento, tá? E o faturamento cruzado é para a gente poder ser justo, né, com relação ao vendedor que está fazendo a venda, né? Então, por exemplo, um vendedor de Formosa fez a venda de uma máquina que foi faturada pela filial de Cristalino. Então, quando a gente marca esse faturamento cruzado, a gente está dizendo que essa receita, na verdade, é de Formosa, apesar do faturamento ser de Cristalino. Entendeu? Então, a gente vai ver a receita, o esforço de venda de cada loja. Exatamente. E para uma análise completa da DRE, tem que deixar todos desmarcados, que são os dados reais do fechamento. Aqui a gente tem esse filtro de análise de fechamento, que é justamente o que o Henrique tinha explicado, o pós e o pré-fechamento. Para uma análise real, tem que ser pré-fechamento, que isso são os ajustes que são mandados depois que fechou a DRE. Ou seja, igual essa data de fechamento aqui da DRE do mês de março, ela foi fechada no dia 5/4. Se eu não me engano, vocês têm que mandar esses ajustes aí até o segundo dia útil de cada mês, não é isso, Henrique? É isso aí.
Após essa data do segundo dia útil de cada mês, se foi realizado algum ajuste, ele vai entrar no pós-fechamento. Ou seja, vai ser uma análise que foi feita depois do fechamento contábil, e a análise real da nossa DRE aqui, ela é sempre pelo pré-fechamento. Então, a gente tem que ficar atento aí até essas datas do segundo dia útil de cada mês, para todos mandem os ajustes que é para realizar de lançamentos errados, que sejam enviados até o segundo dia útil de cada mês, para que entre no pré-fechamento e ela fique na fechamento da DRE. Mas aqui também você pode analisar só o pós-fechamento, tudo que veio depois, daquele ajuste lá que você enviou pro Henrique. Isso aí. Por que que a gente criou esse filtro, né, para análise pré-fechamento contábil ou pós-fechamento contábil? Essa DRE, né, diferente da anterior, ela é integrada com o Solution e, posteriormente, com o Sankia, né? Então, tudo que está acontecendo no Solution, essa DRE replica com um dia de atraso, né? Ela atualiza uma vez por dia. Então, aqui a gente está vendo tudo que aconteceu até o dia de ontem. E para que a gente não tenha diferença, né, entre o que essa DRE vai exibir e o que a planilha que eu vou mandar para vocês, a gente precisa fazer a análise de tudo que é pré-fechamento. Porque uma vez que a contabilidade fecha, eu gero aquela planilha. Só que os lançamentos eles vão sendo atualizados, às vezes uma correção pequena pode ser feita após o fechamento, e a gente não quer ver essa distorção. Por isso a gente precisa, no filtro de análise de fechamento, selecionar a opção pré-fechamento, tá? E aí, esclarecendo também que essa DRE, né, ela está na versão beta, uma versão de teste, a gente ainda precisa passar por vários meses de teste, a gente precisa que vocês utilizem, né, façam os questionamentos, observações, sugestões de melhoria, para a gente poder trabalhar isso daí. Mas pode sim haver pequenas diferenças entre o que a gente vai ver aqui na DRE gerencial beta, no BI, e aquilo que a gente vai ver na planilha que eu encaminho para vocês, tá? A planilha ela é mais completa, porque ela tem informações do capital de giro operacional, né? E aqui no BI, por enquanto, a gente tem a informação da DRE. Mas é importante que a gente olhar para essa DRE no dia 3 do mês, a gente já vê o que aconteceu no dia 1 e 2. Tá? Então, aqui está tudo consolidado e integrado com o sistema. E os filtros de mês e ano aqui. Esse primeiro quadro analítico são o quadro que compõe o grupo de conta DRE. Eu acho que todos estão familiarizados com esses grupos aqui. No primeiro nível, a gente tem um grupo de conta DRE, que é a receita bruta, devoluções, receita líquida, e assim sucessivamente. Isso é de primeiro nível, a respeito de primeiro nível. Aqui nós temos mais 2 níveis para ser descido, então, para fazer a nossa análise. O segundo nível é o que compõe a receita bruta, que é a receita de mão de obra, a receita interna de serviços. Então, essas contas aqui, se eu clicar em cima de receita de mão de obra, por exemplo, ele vai me mostrar nesse analítico aqui de baixo todas as contas que é referente àquela receita de mão de obra e todos os valores que totalizam essa receita de mão de obra aqui. A gente pode ver na comparação aqui que o realizado vai estar o mesmo valor aqui do quadro analítico. E Se eu quero analisar receita bruta no geral, eu clico em cima da receita bruta, que o totalizador, vocês vão ver que vai estar o mesmo valor, e aqui vão estar listadas todas as contas que representam essa receita bruta. Vou passar aqui para baixo aqui depois ainda e explicar cada coluna. Sim, não, perfeito. Eu ia falar sobre as colunas, quando nessa tabelinha de baixo a gente se refere ao lançamento, né, individual, mas tudo bem. Eu vou passar na DRE aqui, vou explicar primeiro e depois eu passo para
coluna aqui de baixo. No nosso terceiro nível, vão estar as contas que é referente à receita de mão de obra, que é garantia, serviço cerrado e assim sucessivamente. Se eu clico em cima também, eu vou conseguir fazer uma análise do que representa essa garantia de serviços aqui. E o outro nível é somente para a gente saber o número da conta, além do nome da conta aqui em cima. Quer dizer, né, Léo, à medida que a gente vai desdobrando nessa tabelinha de cima da DRE, a gente vai aumentando o grau de detalhe, até o nível de conta. Isso. A partir do nível de conta, o maior grau de detalhamento está na tabela abaixo, que a gente vê o lançamento, que compõe esses valores, né, que totalizam esses valores. Santana, Sim, André, quando se trata dessas garantias de serviço, engloba todas as marcas, né? No caso, pô, se você, Roche, assim, de serviços. sim, e se você quiser ver de uma empresa ou filial específica, André, é só fazer o filtro O filtro aqui ali em cima. Não, eu não falo de filial, mas falo de marcas. Sim, todas as Ok. marcas. Não, sim, claro. Então Tudo tá que bom. tiver dentro dos nossos sistemas, eles Consegue estão filtrar. sendo somados aí, tá? Então, continuando aqui, a gente pode fazer uma análise tanto na horizontal quanto na vertical, aqui na nossa DRE. A primeira coluna aqui representa o nosso orçamento. Ô, Léo, Aqui, oi. recolhe aí. Ah, recolheu a receita bruta. Aqui a primeira coluna representa o nosso orçamento e aqui a porcentagem do que as outras contas representa sobre a receita líquida. Aqui a gente pode ver bem claro que a receita líquida é 100% e essa porcentagem aqui é o que esses 3.839.018 representa da receita líquida. Aí Aqui a vai estar gente vê o valor das margens, né? Acho que o pessoal está já acostumado. Mas então, primeira e segunda coluna se referem ao que a gente orçou. isso. A terceira e a quarta coluna se refere ao realizado. Então, essa análise da vertical aqui é a mesma coisa. Essa porcentagem aqui é o que esse número representa em cima da receita líquida. A gente sempre vai ver esse 100% aqui na receita líquida. Essa coluna de diferença é a diferença do orçado para o realizado, e essa aqui é a porcentagem que representa essa diferença. Então, nada mais, nada menos essa porcentagem aqui, que o realizado menos o orçado, esse resultante a gente divide pelo valor realizado, o valor O valor orçado. orçado. Então, a gente vê aí, por exemplo, na receita líquida, que a gente está 13 milhões acima do que a gente orçou, né? Isso representa 20,20% a mais Exatamente. do que foi orçado, né? Então, tem uma setinha para cima, né, dizendo que isso é positivo. Aqui nós temos 3 medidas, que é do resultado antes do imposto de renda, o imposto de renda e o resultado líquido. Por que eu fiz essas 3 medidas aqui? Porque aqui nesse quadro não é possível eu fazer esse cálculo aqui do imposto de renda. Desculpa aqui, deixa eu só clicar isso. Que é o resultado antes do imposto de renda vezes 0,34. Então, não é possível fazer esse cálculo aqui nessas colunas, justamente porque cada conta aqui ela é resultante das que vêm de cima. E o resultado líquido aqui esperado é o resultado antes do imposto de renda menos o imposto de renda. Eu coloquei esses 2 botões aqui para a gente justamente fazer uma análise tanto do orçado quanto do realizado. Se você está vendo que o orçado está com um valor diferente do que foi tratado com a diretoria. Então, a gente vai clicar em cima da diferença que vocês precisam olhar, analisar. Na realidade, você clica primeiro no botão orçado
E esse quadro aqui de baixo, ele vai apresentar somente o orçado. Eu coloquei até uma corzinha diferente aqui, ó, quando está selecionado, para a gente fazer uma análise do orçado. Vou colocar o mês de março aqui. Por exemplo, eu quero ver esses valores orçado da receita bruta. Eu clico no botão aqui do orçado, clico na receita bruta e esses valores representam o orçamento da receita bruta. Oi. Tive uma dúvida aqui. Você clicou aí nas deduções de vendas, né, que são as devoluções, a gente não orça a devolução, então por isso Por isso é o o valor zerado. orçado está em branco, né, tá zerado. Quando a gente seleciona o orçado, o cálculo do imposto de renda atualiza para o orçado ou ele continua no realizado? Ô, Henrique, ainda não foi feita essa atualização. Não. Eu tenho até que, Sim. devido a outras demandas aí que estão surgindo do Sankhya, eu ainda não fiz esse cálculo, mas Perfeito. Mas está isso no aqui é radar, coisa, né? já está no radar, isso é coisa rápida, eu faço aqui até hoje, aqui, ainda bem que você me lembrou, eu já faço hoje aqui, e tudo que eu clicar aqui, por exemplo, o Henrique está falando, pessoal, que na hora que eu clico no realizado aqui, esses valores aqui, eles sempre são do realizado. Então, eu quero calcular o resultado antes de imposto de renda, o imposto de renda, o resultado líquido do orçado também. Então, sempre que eu clicar aqui no orçado, esses resultados aqui vão se referir ao orçado. E quando eu clicar no realizado, esses resultados vão se referir do realizado. Então, esses dois botões aqui, ele comanda essa tabela analítica aqui inferior. Se eu quero analisar o orçado, eu vou clicar no orçado. Se eu quero analisar o realizado, eu vou clicar no realizado. E é bem dinâmico aqui junto com o grupo de conta. Se eu quero analisar a receita bruta, eu clico em cima e todos esses valores vão estar de acordo com a receita bruta. Passando para a análise aqui desse quadro, a primeira coluna aqui vai se referir à filial. Eu não sei até que ponto vão precisar de todas essas datas aqui, né, Henrique? Mas a primeira data é referente à data da nota, à data do lançamento, da nota fiscal, na realidade. A segunda coluna, que é a data de lançamento, foi o dia que foi lançado no Solution essa conta. A data de fechamento aqui está com todos os meses, por isso que está. O fechamento contábil, né? Isso, essa data de fechamento, a data de fechamento contábil. Então, todos os lançamentos que vir depois dessa data aqui, aí ela entra no pós-fechamento aqui. Foi aquela situação que foi falada antes. Eu coloquei essa data log aqui porque houve algumas situações no mês passado e no mês anterior de fazer edição nessa conta aqui, por exemplo. Se houve algum erro nessa conta aqui, 1022, eu fui lá e editei depois do fechamento aqui. Essa data log aqui, ela vai se referir a essa edição que foi feita em cada conta. Então, ou seja, a gente tem que tomar muito cuidado com essas relações aqui de preenchimento de cada conta, que se for feito edição, essa data log ela vai mudar e, consecutivamente, vai mudar também a análise de fechamento, que ela vai cair ou no pós-fechamento ou no pré-fechamento. Então, a gente tem que tomar cuidado aí com essas edições, com esses erros aí. A coluna de lançamento, a coluna da conta contábil, o nome da conta. Isso. O centro de custo que se refere àquela conta. O valor total, e isso daqui é o usuário que acrescentou o valor à conta. Aqui no caso tá o Henrique, porque isso aqui deve que foi um ajuste gerencial aqui, justamente, foi um ajuste gerencial. E aqui a gente tem todo o histórico também, que isso aqui é bem importante para a gente fazer as nossas análises. Aí olha que interessante no histórico aí desses ajustes gerenciais, né? São exatamente o ajuste de faturamento cruzado, né? Lá, vendas feitas por Carlos Eduardo na filial de Unai.
Então, ele abate o valor da filial de Unai e soma o valor na filial de Cristalino, que é onde o Carlos Eduardo fica sediado. Ou seja, você está fazendo uma análise aqui nesse quadro analítico da DRE e quer saber de onde vem esse valor, que você não sabe se foi lançamento, se foi um ajuste, basta você clicar em cima da conta, aí você vai ver quem que lançou, se é um ajuste, se não é um ajuste, e todo o histórico dela aqui. Então, foi só pegar um gancho aí, todos esses faturamentos cruzados, transferir da receita, o imposto e o custo. Bacana, Isqueiro. Obrigado. Pessoal, Acho eu que é acho isso, que é né? isso. Se todo mundo aí que não tiver o login lá do BI@grupo, por favor, pode me chamar aqui no Teams que a gente conversa, eu te passo esse login. Se tiver alguma dúvida da DRE, pode me chamar também, pode chamar o Henrique também, que ele está por dentro de todas as situações da DRE. Então, é isso, essa DRE aqui já está publicada, ela já está funcionando. Lembrando, é uma DRE que ainda é beta, ou seja, pode haver valores aqui que não consta na outra DRE, mas eu falo com propriedade. Essa DRE aqui estão com os valores reais, estão com os valores que lançam no Solution diariamente, então uma DRE é totalmente confiável. Isso aí, sem contar, né, Léo, que todo mês a gente dedica uma boa parte do nosso tempo para fazer a comparação entre essa DRE e aquela DRE antiga, tradicional, que a gente costuma trabalhar, né? Isso, ela já vem passando por testes aí, já tem uns 3 meses, 4 meses, né, Henrique? Acho que até mais. Deve ter até mais. Então, assim, é uma DRE totalmente confiável. Se vocês querem contestar algum valor aqui, pode me chamar, pode chamar o Henrique, a gente faz uma reunião e vê o que está acontecendo. E é isso, pessoal. Bom, então para finalizar aqui, né, a gente espera que com essa ferramenta vocês façam o máximo uso, né, dessas informações para poder entender a composição do resultado do setor que vocês são responsáveis, né? É uma ferramenta muito boa, facilita muito a análise. Antes, para fazer esse tipo de análise, a gente tinha que recorrer a umas 3 ou 4 fontes de dados diferentes, ficava muito complicado, né? Então surgiu para atender a demanda de vocês e a necessidade de vocês, né? Agora aqui, vocês podem ver, né? A gente chega ao nível de lançamento, todos que estão aqui são gestores, né? Não precisa dizer, mas não custa reforçar, a gente tem informação sensível, então a gente precisa que todos usem com muita responsabilidade esses dados, né? Exatamente. Bom, é isso, Chiquinho. Alguma observação pessoal? Tem alguma dúvida? Fiquem à Maria vontade. Tereza, tem alguma coisa para falar? Bom dia, pessoal. Não, eu acho que é isso. O pessoal precisa usar a ferramenta, né? A gente ganha tempo e agilidade, né, com a análise de dados feitas dessa forma. Então é isso. Se os analistas tiverem dúvidas, contactar você, ou Santana, ou Henrique Siqueira, né, que estão à disposição para atendê-los. E usar de fato, né? Porque o que a gente quer é que vocês venham para essas reuniões preparados com números, né? E não simplesmente para ficar informando números. A gente quer que vocês tragam, né, as reais consequências desses números, né? O que causaram esses números, né? Por que os números estão assim? Quais foram as ações que vocês fizeram em cima desses números? Porque ler os números, a gente está aqui, a gente está lendo os números, né? Então, hoje a gente tem acesso à leitura dos números. Então, a gente precisa entrar nessas reuniões para tomada de decisão e não para ficar informando números. Então, a gente está perdendo muito tempo em reunião para ficar lendo números. Então, a gente tem que entrar em reunião para tomar a decisão de ações que nós vamos fazer com esses números. Então, por gentileza, vamos aproveitar o tempo que a gente tem nessas reuniões para tomar ações e não simplesmente para ficar lendo números. Tá? A gente tem perdido muito tempo com isso. A gente precisa aprender a fazer reunião. A gente está fazendo reunião do jeito errado.
Então, quando vocês vierem para a reunião para ler números, é melhor não vir, porque os números já estão disponíveis para todo mundo.